Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para uma nova lição, para a segunda lição deste trimestre, sobre o livro de Êxodo. Na semana passada nós abordámos, portanto, os capítulos 1 e 2, hoje iremos abordar os capítulos 3 e 4, e eu gostaria de recordar, já no início, portanto, aquele texto que nós já referimos, em que Jesus, em Marcos 12, 26, disse o seguinte: e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça. Então o próprio Jesus referiu que aquilo que vem descrito como uma experiência de Deus a falar a Moisés na sarça, foi escrito no livro de Moisés. E hoje vamos precisamente falar sobre a experiência da sarça ardente, que é o título da nossa lição. Pois bem, conto uma vez mais com a minha querida esposa e vou-lhe pedir, por favor, que possa orar para que o Senhor nos possa orientar naquilo que haveremos de comunicar da sua parte. Milu, por favor. Vamos orar. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, uma vez mais vimos a Ti hoje para Te agradecer toda a Tua bondade, todas as bênçãos que derramas sobre a nossa vida, a vida daqueles que nós amamos e conhecemos, e particularmente, Senhor, continuar a agradecer-te por este manancial de água viva que é a Tua Palavra, Senhor, que nos refresca, que nos sacia, que coloca em nós, Senhor, uma esperança como não encontramos em lado nenhum, Senhor. Obrigada pela Tua Palavra, porque Te revelas através dela também às nossas vidas, e quero pedir-te, Senhor, que uma vez mais possas estar connosco, comigo e o meu marido, e todos os queridos, Senhor, que nas diferentes partes do mundo, em diferentes lugares, se juntam a nós para explorar a Tua Palavra, e pedindo, Senhor, com certeza, com toda a sinceridade, que nos abençoes, Senhor. Que verdadeiramente a Tua Palavra seja compreendida, que estas lições e histórias vividas no passado tragam lições como Tu desejas para a nossa vida no presente, Senhor. Fica connosco, que o Teu Santo Espírito nos abençoe e inspire. Pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Milu, queres começar? Muito bem. Então achei, como sempre, é uma lição maravilhosa, não é? Como todas as lições, como tudo que é a Palavra de Deus. Isto até faz-me lembrar, uma vez houve uma irmã nossa, de uma das nossas igrejas aqui em Portugal, já lá vão alguns anos, em que ministrei aí nessa igreja, e quando eu dizia, vamos cantar um hino muito bonito, e essa irmã dizia assim, oh irmã, mas qual é o hino que não é bonito? Não é? E eu agora estou na mesma coisa, ou seja, qual é a história bíblica que não é bonita e que realmente não é abençoada para os nossos dias e que traz tantas lições. E portanto, esta também desta semana, a sarça ardente, é interessante que o autor inicia logo este estudo a falar sobre aquela questão do que o chamado de Deus para cada um de nós. Realmente há um plano que Deus tem para cada um de nós. Há várias formas de servir o Senhor, claro que sim, podemos estar ao seu serviço de várias formas, contudo, por vezes, nem sempre é fácil aceitar o chamado de Deus, porque às vezes o chamado de Deus vai retirar-nos talvez algumas coisas que nós gostaríamos, alguns timings que nós achamos que eram os mais importantes na nossa vida, alguns planos que nós achamos que eram necessários à nossa vida, e portanto é verdade que nós podemos ser úteis a Deus de muitas maneiras e de várias formas, mas seguir o chamado de Deus, como diz o autor, na nossa vida e fazer aquilo que Ele nos leva a fazer é certamente o melhor caminho. E eu já tenho experiência na minha vida, o meu marido também, os irmãos que nos escutam talvez, seguramente, também, em que, mesmo que seja ótimo o plano que nós traçamos, que não está em causa, que não é não servir o Senhor, porque é esse o nosso desejo, mas entre um plano nosso e o plano de Deus, realmente mais vale seguir o plano de Deus. Mesmo que isso nos custe alguma coisa, mesmo que isso requeira de nós algum sacrifício ou algum esforço, mas quando olhamos para trás, realmente olhamos e dizemos, bem-aja o Senhor e louvado seja o seu nome, porque Ele realmente sabe o que é melhor para a nossa vida. E eu acho isto maravilhoso, porque Moisés foi alguém que inicialmente estava a ficar resistente a esse chamado, a esse plano que Deus tinha para a sua vida, mas depois, quando ele consentiu, seguramente bem lá para a frente percebeu que a mão de Deus é grandiosa e que maiores e melhores são os planos do Senhor para a nossa vida. Olha, eu pensei que uma lição prática que nós podemos retirar desta
experiência de vida de Moisés é a seguinte, reparem, todos nós hoje reconhecemos, e quando eu digo nós, não apenas nós cristãos, mas mesmo os judeus, não é? Que Moisés foi um dos maiores homens de Deus que jamais existiu, não é? Ou que alguma vez existiu. Não vou dizer que talvez tivesse sido o maior. Por exemplo, Ellen White, no seu livro Educação, isso é uma frase que eu quando li me chamou muito a atenção, ela diz que abaixo daquele que falou como nenhum outro falou, e estava obviamente a referir-se a Jesus Cristo, Paulo foi o maior mestre que a humanidade já conheceu. Mas Moisés não fica seguramente muito atrás, não é? E aqui nós, humanos, temos a tendência de dar importância, mas reparem, quando Jesus, por exemplo, falou de João Batista, não é? Diz que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Portanto, esta importância é relativa, não é? E certamente para Deus não tem a importância que para nós tem. Mas pronto, num plano humano, Moisés foi efetivamente alguém muito importante. Agora pensem nisto. Como é que foi o início do ministério deste homem? Pois bem, e iremos ver, ele apresentou desculpas, não é? Ele foi relutante, ele foi teimoso mesmo. Isto, de certo modo, é encorajador, porque muitos de nós, muitas vezes, também temos relutância, nós também, estão a ver aqueles cãezinhos que nós às vezes levamos numa trela, não é? E nós queremos que eles andem e eles fazem força com as patas, não é? E não querem andar, assim somos nós. Muitas vezes o Senhor quer nos conduzir e conduzir sempre por bons caminhos e nós resistimos. Pois bem, foi isso com Moisés. Agora, qual é a esperança que isto nos dá? A esperança que nos dá é que, ao vermos a experiência deste homem, que se tornou num grande homem de Deus, nós vemos que o seu início, pois bem, foi um bocadinho atribulado. E isso nos dá encorajamento para que, ao olharmos para nós e vermos que também temos resistências, nós possamos dizer, não, mas se eu tiver confiança em Deus e se eu acabar por me entregar totalmente a Ele e me deixar conduzir por Ele, então grandes coisas o Senhor pode fazer em mim e através de mim. É por isso que estas lições e estes exemplos de vida estão registados, eu acredito, não é? E os irmãos certamente que também acreditam. Então, pois bem, este homem, ele... já dissemos a semana passada, a sua vida de 120 anos pode ser dividida em 3 partes, os primeiros 40 anos, os segundos 40 anos e os terceiros 40 anos. Pois bem, nós agora, nestes capítulos que vamos aqui estudar, estamos a entrar em que fase? No final da sua segunda etapa, não é? Desses segundos 40 anos, portanto aqui Moisés era um homem com cerca de 80 anos, e então ele estava lá a guardar as ovelhas do seu sogro e de repente vê lá uma sarça é um tipo de um arbusto, não é? E começa a arder e de repente ele começa a ver que, pois bem, aquela sarça não se consumia. Ele disse, não, há aqui qualquer coisa de estranho, de sobrenatural, e ele aproximou-se. Milu, talvez fosse bom nós lermos então esta parte, não é? Que vem no capítulo 3 e podes ler a partir então do versículo 1 até talvez até ao 6. Ao 6, sim. Então, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Muito bem. Então, nós temos aqui, portanto, este encontro. Já agora, há aqui um detalhe que, infelizmente, isto já faz parte da lição de segunda-feira, mas eu quero já apresentar este detalhe, que é o seguinte. No versículo 2 diz assim, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. E depois, mais à frente, no versículo 4 diz assim, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus.
Mais à frente, no versículo 5 diz: porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou. Quem é este eu sou que está a falar com Moisés? Pois bem, é o tal anjo do Senhor que nos é introduzido no versículo 2 e que fala a partir da sarça ardente. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E no versículo 7, e disse o Senhor. Então, quem é este anjo do Senhor? Pois bem, é o próprio Deus. E podemos dizer que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque quando mais à frente no versículo 14, e já vou adiantando, diz: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Quando Jesus, em diálogo com um grupo de judeus, e está em João 8, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. O que é que Jesus queria comunicar? Eu sou o mesmo que falou a Moisés lá no passado na sarça ardente. Ok? Então a pergunta que nós nos devemos colocar é: então porquê que esta expressão, o anjo do Senhor, se refere a Deus? E o autor faz aqui, portanto, aqui um comentário muito importante, e eu considero que é muito sucinto, que diz assim: o termo anjo em si mesmo simplesmente significa mensageiro. No hebraico, malach. E depende sempre do contexto se este anjo deve ser interpretado como humano, angélico ou divino. Neste caso, o mensageiro é o mensageiro divino, ok? E nós temos aqui outros exemplos que ele dá, por exemplo, Malaquias 3.1, e aqui em Malaquias 3.1 é claramente, portanto, um mensageiro humano, e em Atos 12 é um mensageiro angélico, ou seja, nós temos então estas três possibilidades. Claramente aqui o contexto não deixa margem qualquer para dúvidas. Este anjo do Senhor é o próprio Deus. Então, mas Deus é um anjo? Não, Deus não é um anjo, no sentido literal do termo, mas a palavra anjo, não se esqueçam, quer dizer mensageiro, e Deus também é um mensageiro. Okay? Exatamente. Eu acho maravilhosa esta forma que Deus tem de não deixar o ser humano sozinho na sua caminhada, e preparando Moisés para uma missão que seria extraordinária, não é? Estamos a começar agora, depois desses 40 anos em que ele está retirado, não é, lá do Egito, portanto passou todo este tempo ali no deserto de Midian, e é interessante que este tempo não foi passado em ociosidade. É durante este tempo, como diz a lição de domingo, em que Moisés vai neste deserto transcrever sobre a inspiração divina, ou escrever dois dos mais antigos livros bíblicos, ou seja, Jó e Gênesis. Portanto, enquanto ele está à parte, enquanto ele está a fazer permite-me usar esta palavra, um detox daquilo que foi os seus primeiros 40 anos, não é, no Egito, ele está agora ali num retiro, não é? Num retiro com o Senhor, e o Senhor lhe vai inspirando toda esta palavra que nós encontramos nos livros de Jó e de Gênesis como uma revelação realmente extraordinária. Moisés acaba por entender e perceber esse plano salvífico, não é, de Deus, todos os acontecimentos, tanto em Jó como em Gênesis, que nós temos relatados na sua palavra. E agora repara, diz aqui o autor, Moisés também recebeu de Deus percepções cruciais sobre o grande conflito, portanto, que ele começa a entender a criação, a queda, o dilúvio, os patriarcas e, acima de tudo, claro, e mais importante, o tal plano da salvação. E, portanto, como é interessante que Deus vai depois aparecer a Moisés, como que preparando, e ele, o próprio Deus na primeira voz, não é? Portanto, é o próprio Senhor Jesus que ali está, perante Moisés, para dizer que ele vai ter uma tarefa e uma missão extraordinárias na libertação do povo do Senhor. Milo, na lição de sexta-feira, portanto, desta lição, é-nos dado aqui, portanto, como recomendação, o estudo adicional, que é o capítulo 22 do Patriarcas e Profetas, com o título Moisés. Nesse mesmo capítulo desta edição, e nesta edição é o capítulo 21, diz aqui, portanto, a determinada altura, na página 216 desta edição, o seguinte: anjos, enquanto os anos se passavam e vagueava com os seus rebanhos pelos lugares solitários, refletindo na situação do seu povo oprimido,
ponderava na maneira de Deus agir para com os seus pais e nas promessas que eram a herança da nação escolhida, e as suas orações em favor de Israel ascendiam de dia e de noite. E agora reparem, anjos celestiais derramavam a sua luz à sua volta. Ali, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu o livro do Gênesis. Portanto, o livro de Gênesis foi escrito lá no deserto de Midian, que corresponde hoje territorialmente ao noroeste do país da Arábia Saudita. Os longos anos passados nas solidões do deserto foram cheios de bênçãos, não somente para Moisés e o seu povo, mas para o mundo em todos os séculos seguintes. Isto é extraordinário. Porque o livro de Moisés é o livro que conta, digamos, o início, por isso é que se chama Gênesis, não é? Porque conta a gênese de várias coisas, não é? A gênese do universo, a gênese deste planeta Terra, a gênese da vida humana, a gênese do pecado, a gênese do povo de Israel, enfim, várias gêneses, vários princípios, não é? E há uma parte da história da humanidade, que é desde a criação até ao dilúvio, que não aparece contada em mais nenhum outro livro de história da humanidade, senão no livro de Gênesis. Olhem o que nós, como humanidade, perderíamos se não tivéssemos este livro. E este livro, repito, foi escrito por Moisés lá no deserto. Então foram anos muito produtivos, aparentemente foram anos perdidos, não é? Que Moisés esteve lá no deserto, mas através dessa formação que ele recebeu durante esses 40 anos, que, como disseste muito bem, foi um detox mental para tudo aquilo que ele, e já vimos isso a semana passada, para tudo aquilo que ele tinha aprendido na corte do Egito e no Egito em geral, pois bem, e isso preparou para a grande missão que ele iria desempenhar ao lado do Senhor, que era libertar o seu povo do Egito, e essa grande missão obviamente vai ocupar os últimos 40 anos da sua vida. Okay? Portanto, Deus tem sempre planos maravilhosos para nós. Assim nós nos coloquemos à sua disposição e nos deixemos guiar por Ele, para que esses planos sejam verdadeiramente frutuosos na nossa vida. E nós poderemos perguntar, mas quem era um de nós que alguma vez poderia confiar em alguém que havia matado outro alguém para uma tarefa tão grandiosa quanto esta que o Senhor vai entregar a Moisés? Então repara, mesmo este tempo que Moisés passa no deserto é também para, seguramente, em contrição de coração, compreender a sua pecaminosidade, a sua própria limitação, compreender melhor este Deus de Israel, não é? Ali no meio da natureza, de uma forma de manifestação diferente daquele caos e daquela confusão que ele estava habituado ali no Egito. Então vai para o silêncio, e Deus se revela no silêncio. Deus se revela na parte mais serena da nossa vida. E às vezes nós podemos questionar-nos, então, mas depois de tão grave pecado, o perdão de Deus traz libertação, como dizíamos semana passada, o perdão de Deus traz um novo recomeço de vida, uma nova história. E Moisés agarra-se a este Deus, seguramente na sua confissão dos seus pecados. O Senhor está ali serenamente a prepará-lo para este momento da sua vida, e enquanto isso, as revelações que o Senhor incutiu na sua mente, em que ele escreve estes 2 livros, traz-lhe exatamente a sabedoria que vem do alto, de compreender este grande conflito, de compreender a gênese de todas as coisas e das coisas mais importantes que nos convém saber nesta vida. E Moisés realmente está ali a ser lapidado e trabalhado para uma obra grandiosa que vinha a seguir, e mesmo assim nós vamos ver daqui a pouquinho a resistência que o próprio Moisés coloca, não é? Para ir exatamente para essa missão. Então é algo maravilhoso. Exatamente. Ora, a primeira, digamos, a primeira objeção foi uma pergunta, é um facto, mas por trás desta pergunta havia realmente aqui um tipo de desculpa, não é? Que portanto, Moisés apresenta ao Senhor, não é? E vamos ler isso nos versículos 10 e 11, diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, depois entre parênteses, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E este quem sou eu, o que é que denota? Nós percebemos claramente. Moisés sentia que não tinha capacidade para isso, não é? Ou seja, Moisés não tinha uma visão muito
muito elaborado ou muito forte dele mesmo. Portanto, e como diz aqui o autor, e muito bem, ele compreendendo a importância do que vai acontecer e qual vai ser o seu papel em tudo isto, Moisés pergunta-se porque é que alguém como ele seria escolhido. Aqui, logo no início, temos uma indicação do seu caráter, da sua humildade e do seu sentimento de que não é digno do que está a ser chamado a realizar. Esta noção de que não somos dignos, queridos, muitas vezes nós sentimos que isso possa ser algo negativo. Não é necessariamente algo negativo, pode ser algo de positivo, ok? Porque quem tem um conceito muito elevado de si próprio pode tender para o orgulho, para a vaidade, e são pecados muito graves. Nunca nos esqueçamos de que o pecado começou no universo porque houve um ser angélico, nomeadamente Lúcifer, que teve precisamente esse conceito muito elevado de si próprio e se deixou levar pela vaidade, pelo orgulho. Então, Moisés era um homem simples e certamente esta vida no deserto o levou a ter esse conceito quase, eu diria, insignificante dele próprio. Mas é precisamente quando nós nos sentimos que não valemos nada que é o momento da oportunidade de Deus. Porque Deus aí nos pode usar muito mais, porque nós nos rendemos completamente, não oferecemos resistência ao Senhor e nos deixamos melhor conduzir por Ele. E Deus age melhor através de pessoas que obviamente se entregam sem reservas a Ele. Estão a ver? Imaginem o que é, por exemplo, enfim, nunca vivi essa experiência, mas posso imaginar pessoas que domesticam animais, por exemplo, cavalos. O cavalo é um animal selvagem por natureza, não é? Um cavalo tem que ser depois bem adestrado, não é? Para que finalmente possa estar ao serviço do ser humano. E imaginem um cavalo que o cavaleiro quer que ele vá para um determinado sítio e o cavalo tende para ir para o outro lado. Não é fácil, não é? Então, agora, quando o cavalo está em total sintonia com aquele que é o seu proprietário, o seu dono, não é? Aquele que o utiliza, pois bem, é uma força poderosa. Pois bem, o mesmo, enfim, desculpem a analogia, não é? Não somos cavalos, mas nós temos que ser usados pelo Senhor. E é na medida, repito, em que Deus nos pode usar que aí verdadeiramente nós nos sentimos felizes. Não é assim, Milô? Sem dúvida. É interessante que o Senhor, ao estar a preparar Moisés para esta missão, para esta grande obra, ele diz porque é que o está a preparar ou porque é que ele o quer enviar. É algo muito bonito no versículo 7, quando diz: "Deitou o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores e conheço-lhe o sofrimento." Às vezes, no meio do sofrimento e da angústia em que nós estamos, por vezes podemos achar que o Senhor não ouve, o Senhor não sabe, o Senhor está esquecido, o Senhor se mantém em silêncio. E é verdade que se aquele povo estava a sofrer como estava, também era consequência das suas escolhas que eles haviam feito outrora. Sem dúvida. Ou seja, esta situação, estas circunstâncias de vida, eles próprios tinham trazido sobre si, porque o Senhor nunca tinha desejado, nem desejava, que eles tivessem ou passassem por tão grande sofrimento. A mesma coisa vai ser depois dos 40 anos no deserto, não é? Porque eu também não queria isso, mas é a rebeldia, a rebelião deste povo que acaba por trazer sobre si as consequências desta resistência à ação de Deus na vida deles. Mas mesmo assim o Senhor diz que vê a nossa aflição, Ele ouve o nosso clamor e conhece a nossa necessidade. Então, se há momentos na nossa vida que até por consequência das nossas próprias erradas escolhas e decisões nós estamos a sofrer e estamos realmente a receber a consequência das nossas, escolhas que fizemos erradas, mas o Senhor não se esquece de nós. Amém. O Senhor ouve o clamor do seu povo, o Senhor ouve os gemidos do seu povo. E chegou o momento no calendário divino em que não mais o Senhor iria permitir que uma nação pagã tornasse o seu povo ou mantivesse o seu povo na escravatura. Há momento de libertação, há um timing na agenda divina em que nós somos libertos do pecado, libertos da nossa escravidão, queiramos nós, e às vezes o Senhor até vem, quando nós achamos que está tudo perdido, o Senhor lança exatamente um libertador, que é exatamente Moisés, o tipo, não é, do antítipo, que é o próprio Jesus, que nos vem libertar, resgatar
da consequência do pecado, que era uma escravatura, não é? E uma dependência que não fora o Senhor, nós morríamos na escravatura do pecado, não é? Então eu acho isto maravilhoso, percebermos que o Senhor ouve, percebe, sabe e conhece o nosso sofrimento. E isto obviamente não é só verdade para o povo de Israel da época, é verdade para nós hoje também, não é? Porque Deus não mudou, Deus é o mesmo, não é? É interessante quando nós lemos com atenção aqui esta descrição que Ellen White faz, nós percebemos claramente uma coisa. Eu gostaria de enfatizar isto, amigos, que é o seguinte: sabem que as piores dificuldades, ou dito de outra forma, a intensidade da servidão egípcia ou da escravatura egípcia foi maior precisamente antes de eles terem saído do Egito. Ou seja, atingiu o ponto máximo, o clímax, pouco tempo antes de eles terem saído do Egito. Ora, o que é que isto significa? Muitas vezes a intervenção sobrenatural de Deus, e obviamente nós reconhecemos isso com facilidade, que o povo de Israel saiu do Egito pela intervenção direta e sobrenatural de Deus. Quando eu digo sobrenatural, ou seja, está para além da capacidade humana, não é? Então, quando a situação humana atinge um determinado patamar que aos olhos humanos é mesmo impossível ser resolvido, aí é o momento ideal para Deus agir. E quando Deus age nestes momentos é para criar tal impacto na mente das pessoas que as pessoas sejam obrigadas a reconhecer que aquilo não foi pelo poder humano, que eles se conseguiram desenvencilhar daquela situação, é pela intervenção direta de Deus. Estão a perceber, amigos? Então, transpondo isto para os nossos dias, quantas vezes nós vivemos situações que parecem que não têm solução? Quantas vezes nós vemos que parece que está tudo negro, estão a ver aquelas nuvens escuras que vêm sobre nós, estou a falar no sentido simbólico, claramente, aquelas nuvens escuras vêm sobre a nossa vida e que parece que não há solução. E sejamos honestos, humanamente falando não há mesmo, não é? Mas aí é o momento ideal para Deus agir. E quando nós pela fé nos entregamos ao Senhor e confiamos nele, o Senhor age e age de uma forma tão extraordinária que nós somos obrigados a reconhecer que não foi por nós, que foi pela intervenção de Deus. E aí a glória vai para quem? Então, se foi Deus que interviu, se foi Ele que fez tudo, vou eu dar glória a mim mesmo? Deus me livre de fazer tal coisa, não é? Então aí nós damos glória a quem de direito, e esse quem de direito é o próprio Deus. Então, reparem, estas histórias do passado, elas são iguais hoje, porque, digamos, a dinâmica do nosso relacionamento, quem nós somos, quem Deus é, não mudou, não é? E a dinâmica deste relacionamento é a mesma. Então, nós temos muito a aprender da forma como Deus se relacionou com o seu povo no passado, e assim aprendermos lições de extraordinária importância para nós hoje. É muito bonito também na lição de terça-feira, o autor vai explorar um bocadinho aquele significado do Yahvé, não é? Do nome de Deus, Yahvé. E realmente é interessante porque Moisés vai perguntar ao Senhor qual é o teu nome, não é? Afinal, qual é o teu nome? É como se Moisés estivesse a dizer, e que era verdade, que queria conhecer ainda mais Deus, portanto, queria entendê-lo melhor, queria conhecê-lo melhor. E aqui esta questão do Yahvé é sem dúvida esse Deus pessoal, o Deus do povo, o Deus da aliança, é um Deus próximo, íntimo, dos seus filhinhos, daqueles por quem Ele deu a sua vida, é o nosso ajudador, é o nosso amigo, é o nosso companheiro de jornada, e com certeza que Deus não deixa de ser também o Deus Elohim, ou seja, o Deus poderoso, o Deus que tudo pode, que tem realmente, é forte. Ou seja, são dois termos que são nomes de Deus, mas que descrevem diferentes aspectos do seu caráter. Do seu caráter, exatamente. Como tu disseste, e muito bem, o termo Elohim descreve mais a grandiosidade, o poder de Deus, a majestade de Deus. Ao passo que o termo Yahvé descreve o carinho, a proximidade, digamos, de Deus, o seu amor, a sua ternura, o seu cuidado para connosco, não é? Exato. E aqui na lição de terça, e muito bem, portanto, diz aqui, Yahvé indica o facto de ser o Deus pessoal, o Deus do seu povo, o Deus da aliança, é um Deus próximo, íntimo, que intervém nos assuntos humanos. Yahvé é o Deus que demonstra o seu poder moral através do amor e do cuidado, não é? E os diferentes aspectos da sua relação com a humanidade são revelados pelo próprio nome Yahvé. Então, Moisés pergunta
a Deus, e no versículo 13 nós lemos: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, que lhes direi? Isso. Bom, aqui o autor diz, e muito bem, eu concordo, que esta foi uma segunda desculpa, não é? Primeiro ele perguntou: mas quem sou eu? É verdade que isto demonstra, como dissemos, portanto, uma certa humildade da parte de Moisés. Mas ao mesmo tempo havia aí uma ideia assim bem escondida, era que no fundo ele não queria ser ele o enviado. Ora bem. Portanto, de certeza que encontras aí outra pessoa que poderá fazer aquilo que tu me estás a dizer que eu tenho. Isto faz-me lembrar quando nós muitas vezes na igreja nós queremos escolher pessoas para, ou a igreja quer escolher, melhor dito, para exercerem determinados cargos. Quantas vezes já encontrei pessoas a dizer: não, eu não tenho muita habilidade, não tenho muitos dons, talentos para isso, escolham outra pessoa, não é? É a mesma desculpa que Moisés deu. Não há nada aqui de novo. E agora repara, ele vai ser convidado a sair da sua zona de conforto. Isso. E vai ser convidado a ir para um lugar onde ele tinha um historial. Isso. Que por isso mesmo ele agora pergunta: mas quem é que vai acreditar? Ora bem. Quem é que vai acreditar que eu sou o enviado de ti? Que tu é que me envias, não é? E porquê? Porque ele, em relação a essa pessoa que ele tinha sido 40 anos antes, é verdade que o Senhor depois o tranquiliza dizendo que ele não vai encontrar mais aqueles que nesse tempo estavam lá, não é? Porque agora 40 anos depois não os vai encontrar, mas ao mesmo tempo o Senhor tem que fortalecer a sua autoestima, não é? E a certeza de que ele não vai sozinho, que não é obra dele, mas é o Senhor que o envia. O eu sou o envia, que tu vais lhe dizer que o eu sou te enviou. E marido, eu creio que foi numa lição que nós já abordamos aqui, se calhar alguns meses atrás, eu achei sempre interessante nesta reflexão de que este grande eu sou o que sou, não é? Porque Deus é o que é, contrasta exatamente com o eu do meu ego, não é? Do meu orgulho, porque às vezes é o eu quero, o eu posso, o eu mando, não é? É esta a natureza pecaminosa que o inimigo explora dentro de nós, a acharmos que somos ou que podemos qualquer coisa. E o Senhor vem aqui no grande eu sou, ele sim, o grande eu sou, para dizer que nós podemos todas as coisas sim, mas naquele que nos fortalece. Ora bem. Portanto, não é o nosso eu, nem é a nossa força. E quando Moisés está aqui a dizer quem sou eu, o Senhor tem resposta para tudo. Todas as desculpas que ele vai dar, o Senhor vai lhe dar exatamente a alternativa e a resposta é essas desculpas, não é? Não há hipótese claro. De competirmos com Deus, competirmos entre aspas. Isso. Mas o que é mais extraordinário é de vermos que Deus, digamos, desce ao nosso nível e dialoga connosco, quer dizer, ele tem paciência para as nossas objeções, para as nossas, para as nossas parvoíces, não é? O Senhor tem paciência porque são parvoíces, repara, no fundo aqui Moisés também, digamos, estava, enfim, claro, ele não estava a fingir, ele estava a ser sincero, sem dúvida, mas quer dizer, estas coisas, ou seja, por outras palavras, o que é que são as nossas debilidades ou as nossas insuficiências ou os nossos defeitos junto de Deus ou em aliança com Deus? Isso é nada para Deus. E portanto Deus sabe muito bem que quando nós fazemos uma aliança com Ele, todas as nossas incapacidades, debilidades, etc., tudo isso é mais do que ultrapassado, não é? E portanto Deus só quer o nosso consentimento, que a nossa vontade diga: sim, Senhor, eu estou disposto a ir contigo, eu estou disposto a caminhar contigo, eu estou disposto a fazer aliança contigo. A partir daí, o Senhor é como se dissesse: uau, finalmente ele consentiu. E aí então o Senhor promete ir connosco, e ao ir connosco, Ele vai resolver todas as limitações e mais algumas, físicas, mentais, emocionais, o que for, não é? E nós depois aí, à medida que vivemos essa experiência, começamos a sentir como é absolutamente extraordinário nós sermos aliados de Deus, não é? E digo-vos, amigos, não há melhor aliado que nós possamos ter, porque é bom mesmo trabalhar com Deus, porque Deus é
digamos, é um aliado firme, seguro, não muda, é sempre o mesmo. Isso nos dá uma segurança e uma estabilidade que não tenho palavras para descrever. Então, agora, esta relutância que Moisés aqui apresentou, volto a dizer, é a nossa relutância e quanto nós temos a aprender com isso. Então, queridos, eu faço aqui um apelo a todos vós. Se ainda há alguma relutância na vossa mente, se vós ainda tendes alguma relutância em dar um passo de fé para terdes um relacionamento mais íntimo com o Senhor, não fiqueis mais tempo com medo. Dai esse passo de fé. Avançai, deixai que o Senhor vos tire da vossa zona de conforto, e esse conforto, atenção, é muito suspicioso, porque nós pensamos que é uma zona de conforto quando não é. A melhor zona de conforto é quando nós estamos com o Senhor, não é? E quando nós estamos com o Senhor, então aí nós estamos realmente na melhor zona de conforto, porque aí temos o super consolador do nosso lado, não é? E a estar sempre do nosso lado, e a alegria que nós temos em estar a trabalhar em aliança com o Senhor é fantástico, é fantástico. Portanto, nós tiramos aqui lições extraordinárias. Eu acho que estas perguntas também de Moisés acabam por fazer-nos entender onde é que ele tinha o seu foco, onde é que estava o seu olhar. Para, quando ele diz quem sou eu, ele está a olhar para quem? Está a olhar para ele. Obviamente, quando é isso mesmo. Ele pergunta quem és tu, ele próprio está a duvidar do que Deus possa ser isso. E de quem é este Deus que o envia. E depois ele continua, não vão acreditar em mim, lá está o foco dele, continua concentrado nele, e depois ainda arranja a desculpa, mas eu não sou eloquente. E é verdade que quando nós nos focamos em nós, para atendermos a uma missão que Deus envia, com certeza que não queremos ir, porque nós encontramos toda a fragilidade do mundo e toda a incapacidade do mundo. Agora, quando o Senhor, e é esta lição que Deus lhe está a tentar ensinar, e é isto que Moisés vai aprender, é que quando Deus, mesmo concedendo a ele, e vamos passar para esta parte, em que Deus lhe vai dar alguns sinais para que ele possa apresentar a que os outros, ao verem isso, se convençam que realmente é Deus, o Deus de Israel, que o envia, mesmo assim Moisés está profundamente remitente, porque ainda o seu olhar está sobre si próprio. Exatamente. A sua própria capacidade, a sua competência, o seu talento, o seu dom, a sua performance. E quando nós estamos concentrados em nós, nós não percebemos ainda e nem desfrutamos a missão que o Senhor nos envia. Então, enviados em missão, nós vamos no nosso poder ou no poder de Deus? Ora bem. Vamos na nossa capacidade ou na capacidade de Deus? Ora aí está. Quando nós viramos o foco e quando nós entendemos quem é que nos envia e em que poder somos enviados, isso mesmo. A história muda completamente. É isso mesmo. E Moisés aprendeu exatamente isto, e é algo de maravilhoso. E amigos, isto pode-vos soar bem aos vossos ouvidos, aquilo que nós acabamos aqui de expor, mas atenção, prestem muita atenção, porque, como diz a palavra de Deus, o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então reparem, quando nós, volto a dizer, quando nós temos reservas mentais e temos alguma dificuldade para fazermos algo, cuidado, porque aí até pode o eu esconder-se ou mascarar-se de uma falsa humildade. Exatamente. E nós queremos dar a entender aos outros que até somos humildes, porque não confiamos muito em nós próprios, mas aí essa humildade pode ser uma humildade falsa. No fundo é um eu orgulhoso que ali está e dizer, não, eu não sou capaz, porque estamos a olhar para o eu. Se eu estou a olhar para o eu, então o que é que isso mostra? Mostra que eu estou, portanto, do lado errado da equação, não é? Então, nós devemos confiar sempre no Senhor. Eu gosto muito daqueles dois textos que estão no capítulo 17 de Jeremias 17:5, que diz, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e afasta-se do Senhor. E depois logo 2 versículos a seguir, em Jeremias 17:7 diz, mas bendito o homem que confia no Senhor. Então, maldito o homem que confia no homem. Eu sou maldito se eu confiar em mim mesmo, porque eu sou homem, quando diz homem é ser humano, não é? Portanto, não devo confiar cegamente em nenhuma pessoa, mas entre essas pessoas em que eu não devo confiar, o meu eu está incluído. Isso, começa por nós. O meu eu está incluído. E, portanto, quando o meu eu diz, tu não consegues, tu não tens capacidade, etc., é para desconfiar.
Portanto, se eu vou atrás dessa conversa, não é? Eu estou a confiar no eu, estou a confiar no ser humano. Mas quando eu confio no Senhor, olhem, uma imagem, quando aqueles 12 espias foram enviados por Moisés para espiar a terra prometida, o que é que acham que falou mais alto entre os 10 espias que foram a maioria? Foi o eu. Porque eles olharam e disseram, não, ui, aqueles habitantes lá daquela terra são gigantes e são mais isto e mais... A terra vai nos engolir, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Para onde é que eles estavam a olhar? Para o eu. E os outros dois fiéis, Josué e Caleb, não, vamos na força do Senhor. Se o Senhor disse, então vamos. Amigos, é isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E nós temos uma grande aprendizagem neste aspecto. E atenção, vocês poderão dizer, mas vocês já têm muita experiência, vocês já estão no ministério há muitos anos. Amigos, vou-vos dizer uma coisa muito honestamente, e abrir o meu coração convosco. Apesar de estarmos no ministério há muitos anos, amigos, a luta contra o eu é constante. É constante. Eu, por vezes, tenho consciência que o Senhor poderia fazer muito mais coisas em mim, através de mim, se eu permitisse. E muitas vezes, se não faz, a culpa não é dele, é minha. É minha. E eu tenho que admitir isso, sem qualquer problema. Então, isto é um chamado a todos nós, para nós nos deixarmos conduzir pelo Senhor para a missão. Para a missão. A missão é o mais importante que o Senhor nos quer dar. Não sei se tens mais alguma coisa em relação à lição de quarta-feira. Não, vamos avançar. Para a quinta-feira. Exatamente. Sim. É algo muito interessante, não é? Que aqui surge de forma assim, parece que até estranha, não é? Parece que não tem nada a ver com aquilo que nós estávamos a ler e a pensar e a refletir. Aqui em Êxodo, no capítulo 4, e versículos 18 a 31. Exatamente, não vamos ler todos os versículos. É interessante, e particularmente esta questão da circuncisão, quando diz aqui no versículo, portanto, podemos ler a partir do versículo 25, não é? Não, a partir do versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. E é esta questão que nós questionamos e perguntamos, mas afinal, o que é que se está a passar aqui? Então Deus enviou, Deus abençoou, Deus disse que ia fazer isto e isto, e agora aparece de repente aqui esta posição de Deus que parece querer terminar com a vida daquele que ele enviou, que ele próprio é que enviou, não é? Isso. Então Zípora tomou uma pedra aguda e cá está, surge a esposa de Moisés. E às vezes de repente as esposas surgem assim na vida dos maridos, de repente e repentinamente, e eles ficam meio boquiabertos, porque não sabem de onde é que veio aquela ação. Mas às vezes, muitas vezes, aquelas que são tementes ao Senhor também são usadas por Deus para ser bênção no seu próprio lar e na vida dos seus maridos. Então Zípora toma uma pedra aguda, corta o prepúcio do seu filho, lança-o aos pés de Moisés e disse-lhe: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Afinal, porquê que houve esta ação repentina da parte da esposa de Moisés? O que é que estava aqui em causa, marido? Queres explicar isso, por favor? Aqui a lição da quinta traz aqui, portanto, uma citação deste mesmo capítulo do Patriarcas e Profetas, cujo título é Moisés, e eu tenho aqui o livro, eu vou ler aqui porque eu depois quero ler um parágrafo que vem a seguir a esta citação. São, portanto, os últimos parágrafos deste capítulo que fala sobre Moisés. Então diz assim: no caminho, quando vinha de Midian, Moisés recebeu uma advertência assustadora e terrível a respeito do desagrado do Senhor. Um anjo apareceu-lhe de maneira ameaçadora, como se fosse destruí-lo imediatamente. Não tinha sido dada qualquer explicação. Mas Moisés lembrou-se de que tinha desprezado uma das ordens de Deus. Este foi o problema. A circuncisão já tinha sido instituída no tempo de Abraão, ou seja, muito tempo antes, vem em Gênesis capítulo 17, ok? E então, cedendo à persuasão da sua esposa, tinha negligenciado efetuar o rito da circuncisão no seu filho mais novo, cedendo à persuasão da sua esposa. Tu há bocadinho disseste do papel da importância das mulheres, e tem, mas muitas vezes as mulheres também podem ser uma armadilha, não é? E eu nunca mais me esqueço, e perdoem-me as senhoras que me estão a ouvir, e a minha própria mulher, mas não é menos verdade que a primeira maldição que Deus pronunciou sobre Adão foi: porque deste ouvidos à voz da tua mulher. Portanto,
Homens aí tenham atenção, nem tudo o que vem da boca das mulheres pode ser. Igualmente, o contrário, não é? Abigail, quem foi Abigail, não é? Exatamente, é verdade. Ora bem, É verdade. nós temos mulheres prudentes e mulheres imprudentes, Exatamente. e temos homens prudentes e homens imprudentes. É também. verdade, é verdade. Mas é também. verdade, se calhar não é por acaso que Zípora rapidamente age. Se calhar porque ela percebeu que ela tinha errado anteriormente, então ela quer repor e quer fazer o que é certo. Reparem bem, porquê que aqui Ellen White nos diz, portanto, que Moisés cedeu à persuasão da sua esposa? Porque certamente Zípora tinha persuadido Moisés a não circuncidar o filho, porque, reparem, é algo um pouco repugnante, não é? É agressivo, não é? E logo para uma criança, não é? Então ela, como mãe, não é? Ela como que vivia as dores do seu filho nela própria, não é? E, portanto, não queria que o filho passasse por este ritual que implicava dor, implicava sofrimento, sem dúvida, não é? Então, Moisés deixou-se levar e lá está. Qual é o grande problema dos homens? É quando permitem, e reparem, aqui eu digo muito honestamente, os homens, na sua esmagadora maioria, têm esta fraqueza. Esta fraqueza vem do nosso primeiro pai de Adão. E qual é esta fraqueza? É quando está digamos, em confronto, nós seguirmos aquilo que a nossa esposa, a nossa amada quer e aquilo que Deus pede, nós homens só temos uma forma de escolher, é dar prioridade àquilo que Deus pede. O mesmo é verdade para as senhoras, não é? Claro. Por exemplo, Ellen White, ela diz que não estando em questões de consciência, a mulher deve submeter-se à opinião do marido. E aliás, isto não é só Ellen White, a própria Bíblia diz em 1 Coríntios 11:3 que o marido é a cabeça da mulher. O que é que se quer dizer cabeça? Portanto, é o líder, não é? Então, tudo aquilo que não está ou que não vai contra a vontade de Deus, não é? Então aí a mulher deve submeter-se, portanto, à opinião, à direção do marido. Obviamente que se o marido pede da esposa algo que se oponha à vontade de Deus, aí a esposa pode e deve opor-se, portanto, a essa orientação que vem da parte do marido. Mas o mesmo também se aplica no sentido inverso. E aqui Moisés, em vez de dar ouvidos à exigência ou à reivindicação divina, ele deixou-se mais levar pelo sentimento da sua esposa. E por isso agora o anjo vem de uma forma ameaçadora, não é? E então diz, mas Moisés lembrou-se de que tinha desprezado uma das ordens de Deus, cedendo à persuasão da sua esposa, tinha negligenciado efetuar o rito da circuncisão no seu filho mais novo. Tinha deixado, ou seja, o filho mais velho supostamente tinha já sido circuncidado. Exato. Tinha deixado de satisfazer a condição pela qual o seu filho poderia ter direito às bênçãos do concerto de Deus com Israel. Então estava a privar o filho de uma grande bênção, ok? Essa negligência por parte do dirigente que tinha sido escolhido não poderia senão diminuir a força dos preceitos divinos sobre o povo. Zípora, temendo que o seu marido fosse morto, efetuou ela mesma o rito, ou seja, ela que tinha alguma relutância em que se fizesse o rito da circuncisão no filho, acabou por, quando ela viu que a coisa era séria, ela deve ter tremido da cabeça aos pés, presumo eu, não é? E então ela não perde tempo, ela diz, já que eu fui a culpada, eu vou já resolver a situação. Ou seja, mostra aqui também que era uma mulher de iniciativa, não é? Também uma mulher de garra, não é? Então, efetuou ela mesma o rito e o anjo então permitiu que Moisés prosseguisse com a jornada. Na sua missão, e agora reparem nesta conclusão, na sua missão junto ao faraó, Moisés devia ser colocado numa posição muito perigosa. A sua vida só podia ser poupada pela proteção dos santos anjos. Enquanto vivesse, porém, na negligência de um dever conhecido, não estaria livre de perigo, dado que não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. Amigos, isto é muito sério e muito solene. Se nós vivemos na negligência de um dever conhecido, os anjos não têm legitimidade para nos proteger. E agora reparem, agora eu vou aqui dar o último parágrafo que não vem na lição de quinta-feira, e diz o seguinte: no tempo de angústia, ao que ainda está no futuro, precisamente antes da vinda de Cristo, os justos serão preservados pelo ministério de anjos celestiais. Não haverá segurança para o transgressor da lei de Deus. Nenhuma segurança. Nessa altura, os anjos não poderão proteger aqueles que estão a desrespeitar um dos preceitos
divinos. E assim termina este capítulo. Então, queridos, que lição é que Deus quis ensinar a Moisés através desta atitude ameaçadora do anjo, de que não poderia abençoar na sua plenitude se Moisés não se conformasse na totalidade com aquilo que ele sabia ser um dever conhecido. Nós hoje conhecemos quais são as reivindicações de Deus para nós. Nós conhecemos a lei de Deus, os 10 mandamentos. Enfim, estou a falar para pessoas que conhecem, não é? E se não conhece e nos está a ouvir, por favor, vá à sua Bíblia, veja neste mesmo livro que nós estamos a estudar, que é o livro de Êxodo, veja lá no capítulo 20 quais são os mandamentos da lei moral de Deus. Então, nós devemos pôr a nossa vida em total conformidade com essa lei de Deus. Se o não fizermos, nós corremos elevadíssimos riscos. Porquê? Porque o Senhor não nos pode legitimamente proteger. E o que é que somos nós sem a proteção divina? Não somos nada. Agora, se o Senhor está do nosso lado, aí a proteção é total, não é? Se Deus é por nós, disse o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Agora, amigos, é uma escolha que nós temos que fazer. Eu e cada um de vós. E a escolha é, quer eu estar do lado do Senhor, quer eu ter a segurança do Senhor, quer eu ter este seguro de vida eterna que só Deus me pode dar, então há uma condição que eu tenho que preencher. É como os seguros humanos, quer dizer, como os seguros, não tem nada a ver, mas pronto, é uma analogia. Reparem, quando é que o seguro é válido? Quando nós fazemos um seguro, por exemplo, ao nosso veículo automóvel, quando é que esse seguro é válido? Há condições para esse seguro vigorar? Claro, sim, temos que pagar, a anuidade, não é? E se não pagamos, o seguro acabou, certo? Então, da mesma forma, Deus nos dá um seguro de vida, isto é que é um verdadeiro seguro de vida, é isto que Deus nos dá. Uma proteção total contra todos os riscos, contra todos os riscos, porque mesmo que venhamos a perder esta vida, ganhamos a vida eterna, portanto não tem comparação possível. Agora, há uma condição, nós temos que submeter-nos em obediência àquilo que Deus pede de nós. Não há volta a dar, amigos. E aqui, claro, este processo que é doloroso, porque nós muitas vezes queremos que seja o nosso eu, lá está o nosso eu, é tramado este eu. O nosso eu quer fazer a sua vontade e Deus diz, não é por aí, é por ali, faz a minha vontade, esse é que é o caminho seguro. E diz, mas eu gosto mais de ir para... Pois, gosto, mas o nosso gosto não deve ser, digamos, aquilo que nos orienta. E então essa é a luta. Mas nós podemos ser vitoriosos nessa luta. E Deus quer que nós sejamos vitoriosos. E no fundo, o obedecer a Deus é dizer que confiamos nele. Quando nós não lhe obedecemos, estamos a dizer que não temos total confiança. Então Deus respeita a nossa decisão. E portanto acaba por nos deixar entregues às nossas próprias escolhas, não é? E portanto, o obedecer ao Senhor, o realmente, e aqui que Moisés acaba por perceber isso, e a sua própria esposa, é que eles ganhavam tudo e tinham tudo para realmente em todas as coisas, mesmo nas mais pequenas, que achavam que não era nada de extraordinário, em todas as coisas, dar legitimidade a Deus para que Deus depois os pudesse proteger, e particularmente a Moisés, nesta obra tão grandiosa que ele tinha sido enviado em nome de Deus para poder fazer. Muito bem, ficamos por aqui e vamos terminar com uma oração. Eu vou orar então. Nosso querido e amado Pai, muito e muito obrigado, Senhora, pela Tua Palavra, que sempre foi, continua a ser e sempre será, enquanto estivermos aqui deste lado da eternidade, uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Ó Senhor, muito obrigado, Senhora, por esta história deste Teu servo do passado, que teve relutância no princípio em se deixar guiar por Ti. Ó Senhor, não nos revemos nós todos na experiência de Moisés? Com certeza que sim. Então, Senhora, ajuda-nos a ter a certeza que a mesma paciência, a mesma misericórdia que Tu usaste para com Moisés é a mesma paciência e misericórdia que queres usar para com cada um de nós. Ó Senhor, então ajuda-nos, Senhor, a não termos receio, Senhor. Tira de nós os temores, os receios, as apreensões que nós possamos ter e que nós possamos confiar completamente em Ti, Senhor. E tendo essa confiança, certamente nos deixaremos guiar por Ti em todas as coisas. Ó bom Pai, ajuda-nos a colocar a nossa vida em total conformidade com a Tua vontade. Não permitas, Senhor, que haja um só aspecto da nossa vida que não esteja em conformidade com a Tua vontade, para que assim nós possamos ter a garantia total e absoluta da Tua proteção, da proteção contra todos os riscos. É a cobertura completa com a proteção dos Teus santos anjos na nossa vida. Fica connosco, pois, Senhor, livra-nos todo o mal, é o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, ficamos por aqui hoje, marcamos encontro para a próxima semana. Até lá,
que o Senhor vos continue a guiar e a abençoar em cada dia da vossa vida e particularmente nesta nova semana. Até para a semana, se Deus quiser.